Oi pessoal, dia desses eu revi o filme Fahrenheit 451, que é inspirado no livro do Ray Bradbury. E o filme foi feito na década de 60 e eu assisti faz muito tempo no Telecine, aquele que passa um monte de filme clássico em preto e branco. E eu era adolescente, tinha acabado de ler o livro que eu comprei num sebo e eu tava super animada para ver, né, a produção cinematográfica, o clássico baseado no livro. Eu lembro que na época, eu tinha uns 16 anos, eu fiquei super embasbacada com a ideia que a história apresenta, né? E que é assim, você não pode mais ler livros. É um crime, tá proibido. Então os bombeiros não se especializam em apagar incêndios, eles se especializam a tacar fogo em livros. Por isso o 451 é a temperatura em Fahrenheit, não em Celsius, em Fahrenheit, que possibilita a queima dos livros. É quando o papel começa a arder, pegar fogo, e fazem uma fogueirinha então com os livros, porque está proibido ler, é um crime, é subversivo. E o que vem disso é essa coisa de não poder mais pensar, refletir, né? Eles não vão muito nessa parte do governo, quem que tá no poder nem nada, mas é como se o governo então, né, falasse: vocês não podem mais pensar, vocês só podem ver televisão e só podem então fazer o que a gente diz para vocês fazerem. Todo mundo, assim, lavagem cerebral, ovelhinhas acompanhando o pastor, tipo assim o grande irmão do 1984. Então, eu reassisti o filme de 1960 e pouco, porque tá pra sair uma versão nova na HBO. A HBO fez um filme com atores fantásticos, que vai sair logo logo, então eu tô super animada pra ver como é que eles modernizaram essa história, né, e como é que eles vão então adaptar e relacionar com o nosso dia a dia agora em 2018. O livro foi escrito na década de 50. O Ray Bradbury foi muito prolífico na década de 50 e 60, quando ele estava com os seus 30, 40 anos, e ele escreveu muita distopia, né, como a gente diz, que seria o contrário da utopia. Muito livro de ficção científica, fantasia, muitos livros de e se tal coisa acontecesse, né? Como é que seria o mundo? Então é ótimo assim para refletir nessa coisa de ficção científica, como é que muda o ser humano com alguns conceitos diferentes. Eu tô para ler o livro de novo porque faz muito tempo. Eu com 16 anos e eu com 37 anos vou ter uma leitura completamente diferente, e tanta coisa que aconteceu desde 96 para cá, que claro que a tecnologia avançando e as coisas mudando, e na época não tinha livro eletrônico, então hoje em dia como é que tá, né? Livro eletrônico, livro em papel. Então é um conceito assim que eu queria rever na leitura, e logo logo eu vou ler de novo para poder ter essa perspectiva diferente. O mais interessante que eu achava no filme, quando eu vi lá na minha adolescência, foi a parte da televisão, porque a esposa do personagem principal, que é o bombeiro que queima livros, ela é completamente assim habitolada na televisão, e até ela acredita que ela participou de uma novelinha que tem a participação dos telespectadores, e que a novelinha vai se desenvolver de acordo com o que ela quiser. E tem uns comentários legais assim, tipo, né, como é que você vai acreditar numa coisa dessa, né? Eles estão falando com todas as lendas do mundo, não é só você, eles não estão falando com você. Então tem essa sacadinha legal de que muita gente vai pelo que tá na televisão e acredita e segue. Muita gente fica assim maravilhada, como se a televisão estivesse falando com você. Então eles fazem uma leitura muito legal nisso, da relação em você só consome aquilo e não pode mais refletir, não pode mais ler um livro, não pode pensar nada que seja assim diferente do que eles estão querendo colocar, eles, seja o governo, estão querendo colocar para você, né, como a realidade, como você deve pensar. E aí é claro que o bombeiro encontra uma outra moça que é completamente o oposto da mulher dele,
E ela incentiva então ele a dar uma olhadinha nos livros, mas espera aí, né? Você queima os livros e tal, mas você já abriu um livro, você já viu o que o livro pode te proporcionar? Então ele começa nessa subversão de ir contra as leis e contra o próprio trabalho dele. O mais engraçado é que eu não tinha percebido da primeira vez que eu assisti, eu só fui perceber na segunda vez que eu assisti, uns 2 anos depois. Então eu assisti com 16, depois quando eu assisti de novo com 18, que eu percebi que é a mesma atriz que faz o papel da esposa dele e dessa moça que vem assim, que provocar a reflexão dele. É a Julie Christie, uma atriz maravilhosa, e eu acho que assim, em termos de representação, de interpretação de um papel, ela é a única que se salva ali, porque o filme é bem datado mesmo, né? Bem década de 60, aquelas cores assim berrantes e o figurino e tal. Eu achei que, vendo agora, em 2018, ficou muito datado mesmo. Então você tem que assistir com aquela mentalidade de isso é um clássico, né? Foi assim, quebrou barreiras na época da década de 60, então você assiste pensando naquilo, não pensando no mas esse filme é meio velhinho e tal, né? Pensa no conceito, porque realmente o visual do filme não é uma coisa que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Então você tem que assistir pensando que é um clássico. E a minha curiosidade agora é essa, será que eles vão fazer a mesma coisa no filme da HBO? Eles vão usar a mesma atriz como a esposa e essa moça que o incita a ler livros? Eu sei que os atores principais são de renome, né? O Michael B. Jordan e o Michael Shannon. E então eu tô assim curiosa pra ver como é que eles vão fazer. Eu também não sei qual dos dois que faz o papel do bombeiro principal. Eu suspeito que seja o Michael B. Jordan, não tenho certeza. Mas eu tô tentando não ler muito sobre o filme da HBO porque eu quero me surpreender. Eu quero assistir, assim, faz muito tempo que eu não faço isso. Assistir o filme tipo ao vivo, né? A hora que começar na HBO, que estrear, eu quero assistir pra tentar então fazer essa releitura e tentar ver como é que eles adaptaram. E eu acho que eu vou acabar gostando mais do novo, né? Porque o original, apesar de ser o clássico e ter apresentado a história e ter me fascinado quando eu era adolescente, eu acho que eles podem ir um pouco mais além na crítica social de hoje em dia. Então é isso, eu vou assistir o filme da HBO assim que sair, e aí eu volto pra falar do que eu gostei, do que eu não gostei, o que eu achei. No spoilers, please. Sem estragar nada da história, né? Vou fazer só uma comparaçãozinha assim rápida pra ver o que eles fizeram, o que foi que eles fizeram assim de upgrade na história. Então eu tô super animada pra ver como é que eles vão fazer essa releitura, se eles vão usar as tecnologias de hoje, os celulares, as mídias sociais, os livros eletrônicos, e como é que eles vão apresentar o conceito revolucionário que foi na década de 50 da história original do Ray Bradbury, tá? Então, se você assistiu o antigo, assistiu o clássico da década de 60 e gosta e tem alguma coisa que você queria ir trocar ideia, deixa um comentário aí embaixo, a gente vai conversando. E se prepara para quando aparecer na HBO o filme novo, com uma releitura nova, e vamos ver o que eles mudam, o que eles deixam e como é que vai ficar essa distopia agora em 2018. Tá bom? Até mais!